Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa do Hora Mais com Lourdes Spiatti. Estamos até chegando até você porque nós temos patrocinadores, colaboradores que nos ajudam. E, como de costume, sempre nós fazemos um convidado ou uma convidada, porque nós temos certeza que vai te inspirar. Estamos entrando agora no nosso quadro Vozes de Sabedoria. Eu queria começar dizendo assim para você: quando nós pensamos em segurança pública, muitas vezes a nossa mente vai direto para as ruas, para o policiamento ostensivo, não é verdade? Mas a verdade é que para a segurança funcionar de verdade, existe um universo de inteligência, estratégia, leis e, acima de tudo, diálogo com a sociedade. Sei que você já está gostando. O nosso convidado de hoje é alguém que vive a segurança pública por todos os ângulos possíveis, nas delegacias, nas lideranças de cargos estratégicos do nosso estado, nas salas de aula das universidades e agora também atrás dos microfones. Eu vou dizer essa palavra aqui, ó, podosfera. O que é isso? A gente vai te explicar. Você já vai entender daqui a pouquinho. Mas eu vou falar um pequenininho, um pouquinho da biografia dele. O nosso podcast, como eu disse, nós temos a honra de receber, escute, uma das maiores pessoas, referências na área da segurança pública de Ele é delegado de polícia de classe especial. Mais de 36 anos de atuação. Como eu disse, professor universitário de Direito Penal e Processual e atual presidente licenciado da Associação dos Delegados de Polícia de Mato Grosso do Sul, vendo o currículo dele? E ao longo de mais de 3 décadas de serviço na Polícia Civil, ele já ocupou cargos estratégicos que vai te impressionar. E quero dizer mais, ele já atuou como superintendente de segurança pública, JUSP, diretor de departamento de inteligência policial e delegado-geral adjunto da nossa Polícia Civil. Eu quero dizer para você que, para mim, é assim, vendo aqui esse currículo. Ele é uma mente brilhante que une a prática implacável do combate organizado, com a teoria acadêmica também sendo inclusive, escute, autor de projetos legislativos nacionais de peso. E olha um detalhe que me encanta muito, me encantou muito. Criador, olha bem, criador do podcast, guarda esse nome, Fale Delegado, marque aí. E mais, nesse espaço desse podcast, nasceu juntamente para aproximar, segundo ele, o nosso convidado, é do nosso universo, parei aqui, né? Um espaço que nasceu justamente para aproximar as pessoas do universo da justiça e da investigação. Prepare-se para uma conversa enriquecedora sobre cidadania, justiça, família, jovens e então, é tudo. É com grande prazer e alegria que eu recebo aqui o doutor
André. Ele vai falar o sobrenome dele, que é bem assim, aqui. Doutor André, seja muito bem-vindo e desde já, meu muito obrigado pelo seu sim. Eu que agradeço, doutora Lourdes, pelo convite. É uma grande honra estar aqui no seu podcast, né, aqui em Itaporã, muito legal. Matsushita. Olha aí, Matsushita. É difícil falar. Matsushita. Não é Matsushita. fácil, não. Mas depois da terceira ou quarta vez, aí vai, aí fala. Aí fala. Temos que gravar esse É nome, isso né, aí. doutor? Tomara que sim. Doutor, nossos convidados, sempre nós gostamos de dar um mimo, até porque a pessoa dispõe do seu tempo e vem partilhar seus conhecimentos conosco. E o mimo está aí na sua frente, Que que é essa maravilha. caneca. Muito obrigado, viu? Vou levar com muito carinho. Que bom. Muito obrigado. E a caneca é um patrocínio da Casa do Estudante. Materiais escolares, presentes, quer ser bem atendido, Casa do Estudante. Doutor, muitas pessoas conhecem o delegado André, com esse sobrenome bem difícil. E também conhecem a sua atuação muito firme, desempenhando suas funções. Mas eu queria perguntar, o delegado André, como nasceu a sua vocação? Olha, é uma coisa interessante, doutora Lourdes, essa pergunta, porque ela foi muito inusitada, né? A vontade de ser delegado de polícia foi apenas consequência do que eu vou contar agora. Eu tinha 17 anos de idade, meus pais são professores. Opa. Eu não tenho ninguém na polícia, eu não tenho parentes na polícia, nada, não tinha nenhuma referência anterior com polícia na minha vida. Olha. Eu sou paulistano, morava lá em São Paulo, né? Cresci, nasci em São Paulo. E com 17 anos eu conheci um cidadão que tinha uns 18, 19 e ele era policial. Olha, novinho. Com 18, 19 anos ele era policial. Ele me mostrou a arma, mostrou o documento de polícia e tal. E aí eu falei, então eu quero ser polícia também, porque se ele pode, né? Eu gostei dessa ideia. Então não foi assim, algo de desejo lá de criança. Não, nem de criança e nem um exemplo de casa ou algo assim. Eu conheci o cara ali e falei, agora eu quero ser policial. Eu tinha 17 anos, né? Tava terminando na época era segundo colegial, né? Uhum. E tava terminando o ensino médio. E assim que eu terminei o ensino médio, eu já entrei num cursinho preparatório. Olha, para então concurso. Foi uma ideia firme mesmo. Porque eu sou muito decidido, sabe? Se eu decido fazer uma coisa, eu vou até o final. Ou então eu não decido ou eu não faço, né? Sim. Então, eu resolvi fazer isso. Eu trabalhava já, né? Eu trabalho desde os 14 anos. E depois fala que não pode trabalhar. Não pode trabalhar para quem é vagabundo, preguiçoso. Isso. Eu trabalho desde os 14 anos. Eu vou contar rapidamente por quê. Uhum. Eu peguei recuperação de matemática. Sim. E a minha mãe falou, você não quer estudar direito? Não quer estudar com vontade? Então você vai estudar no colégio noturno e vai trabalhar de dia. Olha, uma mãe decidida aí japonesa, também. Né? Oh. Foi como se fosse um castigo, mas na verdade não foi um castigo, foi uma bênção para mim. Uma bênção. Né? Então eu comecei a trabalhar com 14 anos. E aí quando eu resolvi que eu seria policial, eu estava trabalhando. Então eu trabalhava durante o dia numa loja, no shopping Iguatemi, lá em São Paulo. Sim. Eu saía de lá, pegava um ônibus, um metrô e um ônibus, ia lá para Santana, quem conhece São Paulo sabe a distância do shopping Iguatemi, na Faria Lima até Santana, e fiz um cursinho preparatório para entrar na Polícia Civil e entrei com 18 anos. Por isso que está bastante jovem ainda. E já com 36, 37 anos na polícia. Eu entrei com 18 anos na polícia, né? Sim. Eu fiz aniversário em maio eu fiz 18 anos. Sim. Em novembro eu era um policial. Olha aí, eu não disse para vocês que essa história ia te inspirar, você jovem, de repente fazendo não sabe, olha aí. Mas, doutor, o senhor passou por cargos de extrema sensibilidade técnica também, né? Como direção do Departamento de Inteligência Policial, a superintendência do Sejusp. Doutor, como é liderar assim, os bastidores, assim, uma curiosidade, desses locais, dessas inteligências? Como é, doutor? Olha só, doutor, antes de eu responder essa pergunta, eu vou até chegar nela. Veja só. Quando eu entrei na polícia com a cidade, eu fui trabalhar no departamento de homicídios e proteção à pessoa. A senhora pode imaginar trabalhar num departamento de homicídios na capital do estado de São Paulo em 1988. Nossa, eu com 18 anos, eu era acabei de sair da adolescência, com cara de adolescente, né? 18 anos de idade. E aí eu fui fazer plantões de homicídio. Eu atendia num plantão 8, 9, 10 locais de homicídio.
Tiro, facada, pedrada, esquartejamento, esgorja. Para um cara que nunca tinha visto um morto na vida, né? Meu Deus. E ali, o que aconteceu nesse período da minha vida? Nós somos, né? A senhora é mãe, eu sou pai. Sim. Então, não existe, não é natural um pai ou uma mãe enterrar um filho. Isso Sim. é a pior dor do mundo, tenho certeza absoluta. Com Não, certeza. isso aí é um pesadelo para nós que temos filhos, né? Sim. E eu me acostumei não, mas eu passei a ver mães chorando a morte do filho na hora, ali. O senhor novinho ali E o vendo cara essa morto dor. e a mãe chorando em cima. E é um choro tão verdadeiro, tão firme. Parece que a carne tá chorando, sabe? Sim. E só quem vê isso é que pode sentir essa energia. Não dá para descrever. Sim. É diferente do choro do velório, que a pessoa Meu já tá um Deus. pouquinho mais... Já passou, já acho que passou aquela um tempo, emoção, né? Não, ali, acabou de ver. Então, inerte ali, sem muito, poder né? fazer E nada. é o filho. Então, isso sempre me marcou. E aí, pega o inquérito policial, a senhora advogada sabe, instaura o inquérito, investiga e descobre quem fez e prende essa pessoa. O que acontece? O que já aconteceram algumas vezes, essa mãe sai lá da periferia de São Paulo, né, pega ônibus e metrô e trem para vir até a delegacia de homicídios, não porque foi intimada, mas porque quis, e olha no meu olho e fala: você não trouxe meu filho de volta, mas essa vai ser a primeira noite que eu vou dormir em paz desde que ele morreu. Quando ela vê... Porque o bandido tá preso. E fala isso olhando no meu olho, com a mesma intensidade do choro de alguns meses atrás, sabe? E isso me deu a certeza de que eu queria ser policial pro resto da minha vida. Porque nada paga isso. Sabe que eu ouvi o senhor me falando esses dias, eu não sei se foi aqui no nosso podcast, quando alguém disse assim, quando o Estado não faz a justiça, às vezes aí é onde entra o cidadão fazer. Sim. E o senhor experiencia Sim. isso. É isso que a gente percebeu, né? Que eu percebi isso muito cedo, com 18 anos. E aí, já que eu não quero sair da polícia nunca mais, então eu quero ser delegado. Né? Já que eu tô ali, eu quero estar no topo, né? Isso. E aí eu passei, então, aí fui fazer faculdade de Direito só para ser delegado de polícia. Que firmeza, doutor. Terminei a faculdade de Direito e pensei, agora é só fazer o concurso que eu sou delegado. Mas eu vou confessar para a senhora que eu não fui um bom aluno, sabe? Ah, é? Eu ia Mas na era o básico, Eu né? saía Então, da delegacia já cansado, trabalhei o dia inteiro. Eu ia lá para conseguir nota para passar a prova, para fazer a prova, né? E eu falo isso para meus alunos hoje, que foi um grande erro meu. Né? A gente não estuda para prova, a gente estuda para vida na faculdade, não para prova. A prova é irrelevante. Qual a diferença se a gente vai tirar 10 ou 8 comigo hoje na minha prova? É irrelevante. Importante É aprender para poder passar no concurso que lá na frente eu conseguir tirar a OAB. A minha prova é irrelevante para o futuro da pessoa, mas nunca ninguém tinha me dito e eu não sabia disso, eu só estudava para a prova, fiz de qualquer jeito. E hoje o senhor está falando aqui para nós, doutor, fala aqui para eles, para esses jovens aqui, ó. Mas é isso mesmo. Né? Ouviram? Se eu pudesse, eu não faria a prova. Eu só faço prova na faculdade porque o MEC exige. Porque quem vai fazer a seleção é a vida, é o mercado, não sou eu. A minha prova ali, se ele tirou 10, 8 ou 9, qual a diferença pro concurso da OAB dele? Verdade. Qual que é a diferença pro concurso para juiz, promotor, delegado dele? Nenhuma. Nenhuma. Então estuda para aprender, para saber o conteúdo, não para passar na minha prova. Então eu sou um professor que pensa assim, faço prova porque é a grade, é o currículo, o MEC exige, mas não estou preocupado com a nota que o cara vai tirar ali. Mas eu não tive essa concepção na época, né? E fui fazer a minha primeira prova para delegado. Quando eu peguei aquele e abri a prova, que eu percebi, eu não sei nada. Aí bateu o desespero. Eu joguei 5 anos da minha fora. 5 anos jogaram fora, viu? Joguei fora. Por quê? Porque eu não levei a sério. E não tinha a menor condição de passar no concurso. Zero. A possibilidade era zero. E aí, então, eu fui estudar de verdade. Aí, a senhora lembra do professor Damásio de Jesus? Sim. Pois é, eu fui fazer... Livros, pois é, mas eu fui fazer a aula do cursinho do professor Damásio. Sim. Lá em São Paulo, na Liberdade, ele tinha um cursinho presencial, presencial, na época não existia na internet. Em cima de um barzinho, ele tinha um salão ali, estava construindo depois uma faculdade que ficou muito bonita lá na frente. Mas eu peguei do tempo antigo da sala em cima do barzinho. Sim. Eu tive aula presencial com ele. Nossa, tive aula presencial com o Fernando Capês. Sim, estudamos o livro. Me deu aula, professor, não entendi. Né? Roque Carrasa, de tributário, dando aula. José Eduardo Cardoso, foi ministro da Dilma. Administrativo, e o mais ilustre, Alexandre de Moraes, me dando aula de processo penal e constitucional. Parece piada, mas ele... Daí o senhor entendeu que precisava estudar. E aí foram 3 anos estudando, aí sim, com disciplina,
Parei com tudo. Parei com festa, parei com namoro, parei com tudo. Era só estudo, trabalho e estudar, trabalhar e estudar. 3 anos. Aí você começa a perceber os seus avanços, melhorou um pouquinho na prova, né? De 5 eu já passou para 6 e assim por diante, né? Buscando essa aprovação. Não foi no primeiro concurso, né? Não. Olha aí, não disse que ia te inspirar? Você que está aí de repente, tem aqueles que às vezes não entram para a sala de aula e falam assim, vamos lá para o bloco 8, Sim. que é para... Então, olha o que eles estão... meu dia estão lendo aí que eu vou para o bloco 8, né, doutor? Mas é jogar tempo fora. Aí, ó. É jogar tempo e dinheiro. Já que está aqui, faz direito. Não é? Já que veio para cá. E a senhora sabe que nossa prova, uma prova de delegado, são 9 fases. 400 candidatos por vaga. Sim. 400 por vaga, 9 fases, né? Então, a última fase é a prova oral. Sim, aí o cara tem que saber, não dá... Sabe que não é saber, não? Eu fui examinador de oral de quase todos os concursos depois do meu. Sim. Não é saber, não é o conhecimento. Sabe por quê? Porque o cara que chegou na oral, ele já passou na prova de xizinho, na prova escrita, ele sabe direito. E provavelmente mais do que eu, que está atualizado, estudando para concurso, ele sabe direito. A prova oral não é para isso. A prova oral é para ver se ele tem o perfil para aquela carreira que ele almeja. Mas aí o senhor já está dando uma dica para quem quer... Para quem quer fazer concurso que dê prova oral, né? Aí. Então, eu cheguei, isso em 96, eu acho, cheguei na prova oral para delegado em Minas Gerais. Agora já comecei até a comer pão de queijo e falar uai. E agora eu já estou na prova oral para delegado. Né? E aí fui fazer a prova oral. Eu sentei, diferente da nossa prova, que hoje é muito diferente, né? Muito diferente da nossa prova em Mato Grosso do Sul. Não sei como que é em Minas hoje, mas eu estou dizendo de mais de 20 anos para trás. Entra numa sala de aula na academia de polícia e aí tem lá um examinador, penal, processo penal, administrativo, vai um por um, faz um circuito, sai da sala e vai embora. Era só o candidato e o examinador, mas ninguém. Não tem como recorrer, nada, porque é só os dois. Eu entrei, sentei, o homem me perguntou assim, o senhor fale sobre sequestro. Aí me deu aquele alívio, né? Eu sei tudo de sequestro. Falei sobre sequestro, falei sobre extorsão mediante sequestro. Na época existia o crime de rapto, falei sobre rapto, falei sobre a forma de executar os crimes, falei tudo. E ele me olhando pra minha cara. Quando terminei, ele falou, doutor, o senhor viu o que está escrito aqui? Tinha uma plaquinha desse tamanho escrito processo penal. Não era o sequestro do direito penal, do crime. Era o sequestro medida cautelar do processo penal. Sabe? Aí eu pensei assim, não, mas ele vai me dar uma chance, vai falar assim, ó, respira e responda conforme a matéria. Ele me disse, muito obrigado, estou satisfeito, e me reprovou. Gente, e eu voltei para estaca zero. Por isso que não pode desistir de um sonho. E se eu tivesse desistido? Não estaria aqui hoje. Eu não estaria aqui hoje, né? E eu voltei para estaca zero e comecei a fazer prova de xizinho do mesmo jeito, tudo de novo. Na hora eu fiquei com raiva dele, mas depois que eu virei examinador, eu entendi. Ele estava certo. Estava escrito lá, eu que não vi. Eu não tive a maturidade, a tranquilidade de olhar o ambiente antes de começar. Estava nervoso, já fui respondendo logo. Olha aí, gente, eu falei para você, eu quero repetir. Professor, além do senhor atuar diretamente no combate ao crime, o senhor também é professor e dedica uma parte nas universidades, o CDB e na faculdade Instead, é o professor? Instead. E na academia de polícia também. Isso. Como a docência, doutor, em direito penal e processual se conecta assim com a sua rotina diária? Eu dou aula há 27 anos. Desde que eu passei no concurso para delegado aqui, eu fui para a faculdade. Aí sim, eu tenho certeza que é legado do meu pai e da minha mãe, que são professores. São professores. Né? Qual que é que eu penso ser a relevância disso? Eu sempre peguei para dar aula processo penal 1, onde tem o quê? Inquérito policial, investigação criminal e ação penal. Eu sempre quis dar aula daquilo que eu faço. E para o aluno isso é importante, porque muito. O senhor fala teoria... E dou exemplos e digo como funciona na vida real. Isso. Não é só um teórico que nunca fez aquilo, não. Sim. O que eu estou falando, eu faço há mais de 30 anos. Portanto, isso enriquece o conhecimento do aluno, porque eu estou dando exemplos, estou mostrando para ele que funciona de fato e por que funciona assim.
Então, o paralelo entre ser delegado e ser professor, um complementa o outro. E na atividade policial, está sempre atualizado, sabendo o que vai fazer da forma certa para não cometer nenhum tipo de ilegalidade. E eu ia até perguntar, isso também traz uma parte de humanidade, no sentido de estar vendo a clientela, os alunos ali, porque quando vê também tem a situação de cada um, isso aí também ajuda, né? Ajuda muito, a gente consegue individualizar cada um, ver como que vai fazer, como que vai falar com cada pessoa, para que a gente não cometa nenhum tipo de injustiça, né? Doutor, eu vi também que o senhor é especialista e multiplicador, eu coloquei assim, de polícia comunitária pela Secretaria Nacional de Segurança Pública. Na prática, como que é a atuação do policial no dia a dia dentro da comunidade? A polícia comunitária, o que é isso? É uma doutrina. Essa doutrina, ela veio da polícia japonesa, ela veio do Japão, tá? E para que ela serve? Ela serve para aproximar o policial da comunidade, da sociedade. A senhora sabe que no Brasil, e eu sinto isso desde os meus 18 anos, no Brasil, o policial é muito mal visto pela sociedade. Sim. E ele é mal visto porque pessoas que não gostam da gente, não gostam de mim só porque eu sou policial, nunca foi preso, nunca teve nenhum problema com a polícia, mas não gosta de mim. Sabe por quê? Porque isso é policiofobia. Eu até li a respeito do que o senhor fala, de você até explicar isso, e o senhor fala um outro termo também. Bandidolatria. Isso. No Brasil tem bandidolatria, que é idolatrar bandido. Música funk faz o quê? Aqueles caras com fuzil no meio da favela pra cima e todo mundo achando lindo, e as crianças falando, quero ser isso aí. Um país que protege o criminoso e deixa o cidadão de bem sem proteção nenhuma. Sem qualquer proteção, a nossa lei hoje serve para proteger o criminoso. Não é? A senhora advogada sabe disso. Né? Não, a ideia, o que eu sustento, não é prender todo mundo indistintamente, não é isso. Mas é que o Estado, que as polícias tenham força e autoridade para tirar da rua quem está matando, estuprando e roubando e proteger quem não está. Hoje é o contrário. Hoje a lei, nós temos hoje um direito penal garantista, só que o garantismo nosso ele é monocular, ele só olha para o criminoso, e o garantismo não é isso. O garantismo é para garantir direitos, também das vítimas. Nós temos que pensar primeiro em quem sofreu o crime, depois, se sobrar tempo e paciência, a gente vai pensar no direito dos caras que praticaram esse crime. Agora aqui é o contrário, a gente fica idolatrando o bandido, defendendo o bandido, e isso vem lá de cima até aqui, né? E quem é do bem, quem trabalha, tem que botar cercas, tem que botar grades e tem medo de sair na rua para não tomar um tiro por causa de um celular. Verdade, doutor. Isso estarrece, né? Assim. Mas eu achei interessante quando eu vi isso aí. E, doutor, diante dessa atuação, o senhor também tem um podcast. Sim. Fale Delegado, né? E o senhor também é presidente da DEPOL licenciado, né? Mostra assim, eu vejo que o senhor nos mostra uma preocupação genuína diante do âmbito que o senhor atua. E qual foi a sua grande inspiração para criar esse podcast? Na verdade, doutora, esse podcast ele não é o podcast. É o seguinte, como eu disse, desde 18 anos que eu sinto esse preconceito que os policiais carregam. Né? E por que carrega isso? A senhora pode perceber, qualquer filme nacional, qualquer novela brasileira, qualquer seriado brasileiro, se aparecer um policial, ou ele é burro, ou ele é corrupto, ele é drogado, ele é bêbado, ele é violento. Nós somos retratados assim há décadas por essa grande mídia, de forma incansável. Por isso que as pessoas têm essa impressão de nós, mas nós não somos isso. Nós não somos isso. Nós somos brasileiros que estudaram, passaram num concurso e estão executando uma missão muito nobre, que é salvar a vida deles, colocando a nossa própria em risco. Tá? Então não somos bandidos e não somos criminosos. Mas nos tratam assim. E se a gente tiver tempo, hoje eu vou fazer um fechamento mostrando isso para a senhora, que fazem isso. Então, desde os meus 18 anos, isso me incomoda. E quando eu cheguei na presidência da DEPOL, eu pensei, agora eu posso fazer alguma coisa. Agora eu posso fazer alguma coisa para minimizar isso. Né? E aí eu criei, então, esse projeto chamado Fala Delegado. Ele é um projeto. É um projeto maior que o podcast. Então, o que acontece? Eu fiz um convênio com a STED, onde eu dou aula na universidade, fiz um convênio, e o Fala Delegado passou a ser o projeto de extensão de processo penal da faculdade. Nossa, que coisa maravilhosa. Aí o que eu faço? Eu trago 2 delegados, né, para fazer
palestras para os alunos. E eu vou mesclando os novos com os antigos, os novos com os antigos, né? O dia que a senhora for em Campo Grande, eu faço questão que a senhora me ligue, a senhora vai conhecer a sede da DEPOL, como ela é bonita, como ela é bem cuidada, Vai ser um estruturada. Então, quando o aluno chega e olha aquilo, ele fala, mas olha a sede deles. Sim, já começa aí. Já começa por aí. Sim, não já é começa um por aí. negócio que às vezes Não, não, pensa, não, não, é uma coisa bonita, bem, sabe? Aí ele olha e já fala, nossa. Aí ele entra, tem dois alunos, tem dois delegados que vão fazer a palestra, um de cada vez, e eu, quando pego os novos, pega um delegado novo desses, ele parece um aluno meu, pela idade, pela feição, parece aluno, né? E aí tá aquele cara falando com propriedade de temas atuais, de investigação digital, de inteligência artificial. Os alunos olham e falam, mas ele não é um bêbado burro como a imprensa quer fazer eu crer que ele é. Inclusive, podia ser eu. Eu quero ser isso. Lindo, e as delegadas, então, delegadas novas, essas novas, né? Pessoas firmes, né? Sabem o que estão falando, cultas e dando palestra, aquelas meninas que olhando assim, olha, mas ela não tem nem bigode, achei que ia chegar aqui, tem uma mulher de bigode, né? E aí isso é um trabalho formiguinha, mas eu comecei a fazer justamente para que a sociedade entendesse quem é o delegado de polícia, que nós não somos esses bandidos que a imprensa, não é a imprensa em geral, mas que a mídia em geral, né, há muitas décadas tenta fazer. E aí depois da palestra, a gente faz o podcast. Então a gente tem o podcast chamado Fala Delegado na continuidade das palestras. Nossa, aí vai para o podcast e a gente faz a entrevista com os dois delegados. Nossa, é maravilhoso. Estou encantado. Como educadora e como advogada, estou encantado com esse trabalho do senhor. Mas ele continua. Ele continua. Opa! Aí eu voltei para o segundo mandato da DEPOL, né? Fui reeleito. Sim. E aí eu fui convidado para ser colunista de segurança pública num rádio, na Rádio Educativa 104.7 de Campo Grande. E a minha única exigência foi que a coluna chame Fala Delegado. Aí então passou a ser a palestra, a internet e o rádio. E do rádio foi para a TV. Nossa, não é? Eu penso assim que o senhor se sente bastante orgulhoso com esse projeto em crescimento. Pois é. Que é lindo. Rádio e televisão agora também. E agora, hoje aqui, nós estamos a felicidade de o senhor estar aqui conosco, né? Doutor, a segurança pública é um tema, igual o senhor colocou, que desperta muitas vezes debates acalorados, né? Diante de tanta experiência na formulação de políticas públicas, projetos de lei com a sua contribuição no combate a organizações criminosas, e dentro desse universo do senhor, quais são, na sua visão, os maiores desafios da segurança no Brasil, com a inovação, na tecnologia, e como isso pode ajudar a enfrentar essas questões até que o senhor falou ali, né? Do cidadão estar preso e o bandido lá fora. Sim. Olha só, doutor, eu penso o seguinte, qual é o passo mais importante que o Brasil tem que dar para melhorar a segurança pública, para melhorar a segurança das pessoas? É o passo para trás. Opa. Nós temos que dar um passo para trás, porque nós erramos. Quando a senhora erra, a senhora tem a elevação espiritual suficiente para dizer, eu errei, eu vou voltar e vou consertar o caminho, não é isso? Pois é, nós erramos na segurança pública brasileira há muito tempo. Nós temos que dar um passo para trás, readequar e partir para o outro lado. O nosso problema é legislativo. Nós temos eu posso falar para a senhora diversos exemplos de que o Brasil é um país feito para reinar a impunidade e a corrupção. Ele é feito para isso. Ele é feito para isso. As leis foram fabricadas para isso. Vou dar um exemplo. Sim. Até pouco tempo atrás, o delegado prendeu alguém em flagrante, ok? Sim. O cara sumiu da comunidade, que ele foi preso em flagrante. O delegado tinha 15 dias para construir os documentos necessários para o juiz decretar a prisão preventiva. Sim. Então, ouvir testemunhas, fazer relatório de investigação, fazer reconhecimento, juntar o laudo. Então, foi preso em flagrante, fitinha vermelha no inquérito, indiciado preso, 15 dias. E então, em 15 dias, prioridade naquele inquérito, fazia tudo isso. Quando chegava para o juiz, ele tinha os elementos necessários e aí decretava a preventiva e o cara seguia preso. Sim. Esse era o procedimento legal para a sociedade.
O cara foi preso roubando, ele some porque tá preso. O cara foi preso furtando, ele some porque tá preso. Essa era a concepção para a sociedade. Menos de 2 anos para cá, instituíram a tal da audiência de custódia. Veja só o que fizeram. De 15 dias, qual passou a ser o prazo para o delegado? Porque eles não diminuíram os requisitos da prisão preventiva, continuam os mesmos. Lá no papel tá tudo escritinho, os né? Os mesmos. E quanto tempo agora o delegado tem para trazer tudo isso para o juiz? 24 horas. Agora, é impossível, num plantão que eu estou fazendo 6, 7 flagrantes, eu ficar ouvindo pessoas, fazendo relatório de investigação, juntando laudo. Ou seja, quando chega para o juiz em 24 horas na audiência de custódia, o juiz não tem os elementos legais para converter em preventiva. Ponto. Não tem. E aí? Solta. 80% dos caras que a gente prende, e aí xinga o juiz. Não é culpa do juiz. O juiz está seguindo a lei. A lei que foi feita para não ficar preso. É o país da impunidade. Isso a gente tem que mudar. Agora, adianta a gente ter uma polícia super aparelhada, policiais com vontade de trabalhar, promotores e juízes com vontade de trabalhar, e a lei diz isso. O que acontece? Aí a sociedade se volta contra nós, mas não está em nós a questão. Está na lei, que foi feita para não prender. Foi feita para impunidade. E eu tenho aqui a minha convicção do porquê disso, e tudo tem ligação com o crime organizado. Nossa. Olha aqui, você que está nos acompanhando, nós estamos tendo, vou dizer assim, uma aula de cidadania e segurança, e com quem, veja bem, o nosso convidado entende do que está falando. O assunto não é só teoria, mas é na prática. Eu te falo, se você está curtindo, compartilhe, dê um like, repasse, e aproveitamos, né, essa conversa com o doutor André, vou falar só o André, ele já falou o sobrenome, e agradecendo os nossos colaboradores. Farmácia Móveis Plaza, Farmácia Econômica Popular de Itaporã, R1 Modas, Progeporã, Farmácia Santo Antônio, Dentsu Mídia, a Casa do Estudante, que é a mais nova parceira aqui do nosso podcast. Ah, mas tem um mais pequenininho que está conosco também, a Escola Pequeno Príncipe. Doutor, toda a parte profissional também tem o lado humano, não é? Sim. Além dos cargos de liderança, que o senhor já está em cargos de liderança, mas outros que já passaram, política de classe, né? E também existe um homem atrás, eu diria assim, sempre a gente fala da farda, o senhor está civil, mas já usou, né, uma farda, e que muitas vezes precisa equilibrar a parte profissional do pessoal. A carreira policial, né, que o senhor tem diariamente, muitas vezes eu acredito que chega em situações de estresse, né, porque é difícil e também de grande responsabilidade. O que mais motiva o senhor? Eu acho que é uma pergunta até mais, porque são 36 anos. Para continuar, doutor, nessa missão com tanta força, emoção que eu estou vendo como o senhor nos coloca. Eu não vou dizer que é fácil, não. Né? Quando a gente chegou na ADEPOL, inclusive, nós criamos uma diretoria chamada Diretoria de Apoio Biopsicossocial. Inclusive, o diretor é o doutor Dimitri, que está ali, ó, né, que é delegado também. Né? E nós criamos essa diretoria para acolher o policial e sua família. Porque existem estudos científicos das profissões que mais impactam na saúde mental da pessoa. Eu imagino. Primeira, policial. Sim. Segunda, professor. Sim. Eu faço os dois, não sei como é que eu tô são ainda. Tá são mesmo, né? Doutor. Os dois. Então, nós temos que ter um acompanhamento biopsicossocial. O policial precisa disso. Né? Por quê? Porque nós temos que ter a força necessária, o vigor necessário para lidar com a desgraça dos outros. Verdade. Para sentir a dor que o outro está sentindo e para enfrentar o cara que vai dar um tiro na minha cara. Eu tenho que ir para cima dele e buscar ele. Eu não posso ter medo, então eu não posso ser policial. Então o policial, ele cria uma personalidade muito firme nesse sentido. Mas isso, depois de 30 anos, é claro que vai deixar sequelas. Olha só, se a senhora encontrar hoje aqui na rua uma pessoa esquartejada e olhar para aquela pessoa, provavelmente, se for perto do almoço, a senhora vai perder o apetite. Com certeza. Quando uma pessoa tá vendo
3, 4, 5 cadáveres. E a preocupação dele é em que hora que eu vou almoçar, entre o segundo e o terceiro ou o terceiro ou o quarto. Isso não é natural do ser humano e a gente fica assim. Nós nos tornamos assim. Por exemplo, se essa cadeira estivesse aqui, eu não ia conseguir fazer o podcast porque a porta tá lá. Eu não fico de costas pra porta. Não adianta, eu não fico. Eu chego num restaurante, eu vou olhar qual é o local que eu estou de frente pra porta. E pode ser que tenha um local muito melhor ali, mas é de costas, eu não fico, aí eu vou ficar no outro que é pior. Então, isso não é que eu seja louco, mas é que cria uma nova personalidade na pessoa. É de própria sobrevivência. Então, é claro que a gente tem que ter, sim, um apoio biopsicossocial. A gente tem que ter vínculo com a religião, com Deus, pra gente entender tudo que tá acontecendo, pra gente conseguir suportar isso, olhar pra tudo isso e pensar, eu tô no meio disso pra fazer o bem. Eu estou aqui pra fazer o bem. Eu estou no meio da lama, mas eu não vou me sujar com ela. Achei lindo ter esse pensamento aí. Eu lembro de um professor falando, existem lamas que você pode passar sem se sujar. Sim. E o que o senhor acaba de falar aí agora. A gente vive no meio da criminalidade, mas a gente não é um criminoso. A gente tá lá pra prender o criminoso. Isso. E o senhor falando me deu até um calor, o senhor falando dos cadáveres, doutor. Eu já imaginei. Eu dei uma volta que eu imaginei. O picadinho? E o senhor tendo que depois dar uma volta aqui. Ai, meu Deus do céu. Não, depois que fazia o local, a gente até brincava de juntar pra ver como é que era. Pega a cabeça, põe pra cá, vai junto. Doutor, e buscando esse equilíbrio, eu tive o prazer de ter o primeiro contato com o senhor por uma entrevista que o senhor estava dando na Rádio Coração, Sim. FM 95, do qual eu sou voluntária que também. Legal. Eu tenho um programa religioso, programa Coração Franciscano, e tive a oportunidade de fazer um programa nessa rádio também, que era da meia-noite às 2 da madrugada, Legal. né, que tinha. E eu ouvi, fazendo um gancho, o senhor falando da questão, doutor, da religião e também do esporte, que é importante. Poderia falar um pouquinho? Posso. É assim, o contexto dessa conversa era com relação à forma como as crianças e adolescentes são criadas hoje. Inverteu-se tudo. Inverteu-se tudo, né? Hoje, os pais e mães enchem a boca para falar, eu sou o melhor amigo do meu filho. Não, você é pai do seu filho, você não é amigo dele. O pai e a mãe, eles estão hierarquicamente em posição superior ao filho. O pai manda e o filho obedece. Sim. Assim que é, né? Não é amigo, porque amigo, um adolescente, uma criança que tem um amigo, não obedece o outro amigo. Faz se quiser, se não quiser não vai fazer. Por quê? Porque é amigo. Então o pai não é amigo e a mãe não é amiga. Só que hoje nós temos uma geração de pessoas que foram doutrinadas de tal maneira que pensam erradamente que ter força, autoridade, vai tolher o filho. O meu filho vai ficar sufocado. Não, não vai. Porque o mundo não vai tratar ele assim. O mundo não é cor-de-rosa. Né? E aí cria o filho assim, ó, só imagina adolescentes de 10, 12, 13, 14, 15, 16 anos que tem telefone celular e o pai e a mãe não têm a senha. Olha a irresponsabilidade de deixar um indivíduo de 12, 13 anos com um telefone celular sem a senha. Aqui tem coisas boas e aqui tem coisas ruins. Sim. Aqui tem pedófilo, aqui tem pornografia infantil, aqui tem tráfico de drogas e tem tráfico de seres humanos. Como é que alguém deixa uma criança com isso e não tem acesso para saber com quem está falando, o que está fazendo, se está mandando foto de nudes, se está recebendo nudes, o que é que está fazendo? Não sabe. Ah, mas aí eu não posso porque vai invadir a privacidade. Criança não tem privacidade. E aí nós temos essa formação hoje. E aí vem uma geração de pessoas que, a meu ver, no caso dos homens, influencia até na violência doméstica. Porque pensa só, um indivíduo que a vida inteira foi sim. Porque papai e mamãe não sabem falar não. É sempre sim, é sempre sim, é tudo sim, é tudo sim. Isso em qualquer classe social, viu? Do mais rico ao mais pobre. É assim hoje, não pode falar não, porque vai traumatizar. Então o indivíduo não aprende a ter frustrações, porque sempre foi sim, sempre. Aí o cara fica adulto, o cara casa e a mulher fala não pra ele. Aí já dá briga. Bate nela. Como assim não?
Minha mãe nunca falou não pra mim. Meu pai nunca falou não pra mim. Quem é você pra falar não pra mim? Percebe? Sim. A pessoa nunca teve um não na vida. Não vai ser a mulher que vai falar, daí vai lá e bate nela. Entendeu? Isso é uma causa, não a única, mas é uma causa sim de violência doméstica. Começa aí, porque essa pessoa não aprendeu a ter frustrações. Uma pessoa que nunca teve frustração, quando vem a primeira, vai beber, vai usar droga. Então, o meu filho, ele foi criado assim. E muitas vezes, outros pais, amigos, mas você é muito rígido com seu filho. Hoje já teve gente que falou assim, porra, eu me arrependo, eu devia ter feito igual você fez. Porque olha o que virou o filho da pessoa. Então o meu filho foi criado assim. Com respeito, com educação e com muito carinho, com muito amor. Então, desde pequeno, ele faz esporte. Só que assim, eu nunca vou lá e matriculo, boto ele no esporte e vou embora, não. Eu sempre fiz junto. Porque esse é o exemplo. Aí. Ele lembra assim, pai, lembra quando eu era pequenininho que a gente fazia natação e eu tinha que pôr aquele negócio de plástico na cabeça? Ele era pequeno, né? Então, natação fizemos juntos. Eu sempre pratiquei artes marciais. Botei ele nas artes marciais desde pequeno. Tem foto dele pequenininho com luva de boxe junto comigo, né? Então ele foi criado no esporte e desde pequeno na igreja. Nós somos católicos. Sim. Na igreja. Então, o que acontece? Ele foi criado com princípios e valores que são indisponíveis para ele. Portanto, quem é esportista não usa droga. Não porque alguém está olhando e impedindo, porque não quer. É de dentro para fora, não é de fora para dentro. Né? Aí o que a senhora ouviu no rádio foi uma brincadeira que eu faço com ele de vez em quando. Eu falo, filho, vamos tomar uma cerveja? Porque eu bebo muito pouco também, mas eu falo com ele brincando, vamos tomar uma cerveja? Ele fala, não, pai, atrapalha o meu treino. Ele tá mais preocupado que se ele beber a cerveja vai atrapalhar o treino dele. Portanto, eu tenho a tranquilidade de saber que quando ele tá voltando da faculdade, ele não vai voltar dirigindo bêbado, porque ele não quer beber. E não porque eu tô fiscalizando. Porque ele tem um esporte no outro dia que ele tem que fazer. E ele não quer. E não quer beber. Entendeu? Então, o que eu tenho certeza que todo pai e mãe deveria pensar, coloca o seu filho na religião e no esporte. Porque você vai criar um indivíduo que lá na frente não vai precisar ser fiscalizado por você para não usar droga, para não beber, para não cometer barbaridades. Porque no esporte, principalmente nas artes marciais, não é só a questão do condicionamento físico, mas são os valores, né, que vêm junto com as artes marciais. O cara que é lutador não briga na rua. Ele não vai brigar na rua, porque ele sabe que ele não precisa. Entendi. Ele sabe que ele não precisa disso, ele sabe se defender. Então, esse menino aqui, ó, ele é faixa marrom de karatê. Ele é da sala do meu filho, meu aluno, e tá me ajudando junto com o delegado Dimitri. Então, o cara que sabe disso não vai ficar arrumando briga na rua. Quem arruma briga na rua é quem não sabe, quem é inseguro e quer mostrar alguma coisa que não é. Então, esporte e religião são dois ingredientes imprescindíveis para criar um cidadão de bem lá no futuro. Eu disse para você jovem, olha aí uma dica, talvez você está aí no mundo das drogas aí, não sabe como sair, o esporte, ou você pai, você mãe, olha aí, é um que atua numa área que às vezes nós temos medo, e ele está explicando aí. Então, vamos continuar nosso bate-papo. Doutor, o senhor acha então que a educação, como o senhor falou tão bem, o senhor é um professor, mesmo sendo professor universitário, como fica a questão da escola, doutor, hoje, pegando lá do infantil, a educação, esses princípios, está a cargo do professor ou da família? Isso é obrigação da família, mas hoje a família quer terceirizar. Não é o professor que tem que ensinar valores morais e princípios de valores morais para o indivíduo. É o pai, é a mãe. A escola tem que ensinar português, matemática, geografia e história. É isso. Agora, respeito ao próximo, respeito à mulher, o menino não pode bater na menina, né? Respeito ao professor, você tem que respeitar a autoridade, isso aí é dentro de casa. Só que isso daí foi jogado fora nessa nova geração em que tudo pode, a criança tudo pode, o adolescente. Né? Hoje em dia tem famílias que é o adolescente que decide que carro a família vai ter. O adolescente que decide para onde vão viajar nas férias. Onde você quer ir, filho? Eu já vi mãe com criança de 10 anos que você quer comer, filho. Mas você que tem que dar comida para ele. Porque ele vai querer comer hambúrguer. Ele não sabe o que é proteína, ele não sabe o que é carboidrato. Quer comer assim, filho, dá porcaria. Então, são pais e mães que não querem conflito com os filhos. E podem tudo. E isso vem de uma criação.
né? Que tem a finalidade de acabar com a família, de acabar com a nossa pátria. Olha só, quando eu fiz ensino médio, existia educação moral e cívica. Sim, lembro. A senhora lembra disso? Sim, dessa geração. Hein? Nós tínhamos hino, nós tínhamos bandeiras, Sim. nós tínhamos símbolos nacionais, mas Sim. por quê? Porque nós estávamos sendo ensinados a amar a pátria. Agora, por que isso foi tirado? Veja que tudo isso está acontecendo, a meu ver, não são fatos isolados e nem por coincidência. A frouxidão da lei, a destruição da família, a destruição do patriotismo. Tudo isso faz parte, para mim, de algo muito maior. Então, veja, quando a gente tira de toda uma geração o amor à pátria, está tirando o amor à coisa pública. O que é público não é meu, é de ninguém. Então, nós temos uma sociedade que assiste corrupção, desvio de bilhões e não liga. Por que não liga? Porque não é meu. Primeiro eu tiro a identidade de patriotismo das pessoas, depois eu posso fazer o que eu quiser com essa pátria, porque essas pessoas não vão reagir, porque pensam, não é meu, não sentem ser meu. Essa mesma pessoa que assiste um jornal onde está aparecendo lá o desvio de alguns bilhões, não liga se alguém pular no quintal dele e tentar pegar uma camiseta, ele mete a faca. Por quê? Porque é meu. Então, veja só que combo. Eu tiro o patriotismo das pessoas. Então, pode mexer à vontade com o que é público. Os tiranos vão roubar. Eu tiro a estrutura da família. Então, é uma sociedade que não tem família, não tem força, ela é mole, né? Eu tiro o rigor da lei. Não tem mais as polícias para te proteger. Pronto, nós somos presas fáceis para tiranos e corruptos. E o que está acontecendo no Brasil? Justamente isso. Olha, uma aula que nós estamos tendo aqui hoje, né? E eu, doutora, agora trazendo essa realidade, Mato Grosso do Sul, ele ocupa uma posição assim, geográfica extremamente estratégica e, ao mesmo tempo, assim, bastante desafiadora para o Brasil. Porque está numa, ao meu ver, o senhor pode me corrigir se eu estiver errado, assim, na rota de fronteira. E fronteiras muitas vezes internacionais e exige muito mais força braçal também, mas exige, ao meu ver, um estudo científico também para ver para onde vai isso aí, mapeamento de inteligência e políticas integradas para combater o tráfico de drogas e armas. Isso eu imagino, olhando, vendo um pouco. Então, eu quero perguntar para o senhor, por conta da nossa proximidade geográfica com grandes produtores de drogas e rotas internacionais, Mato Grosso do Sul poderia ser um termômetro para ver como que anda a segurança, como anda esse negócio de drogas. O senhor poderia falar um pouco? Não sei se eu Sim. me fiz Não, compreender. eu entendi sim. Veja, Mato Grosso do Sul é o portão do Brasil. Nós temos mais de 1.500 quilômetros de fronteira com Paraguai e Bolívia. Então, drogas, armas, munições, contrabando, tráfico de seres humanos, tudo isso acontece no nosso território. Acontece também outro fenômeno. As organizações criminosas querem o nosso território. Nós somos o portão. E se a senhora for pensar bem, se a senhora fizer um retrospecto, todas as vezes que a senhora foi parada quando foi para Ponta Porã e voltou, DOF. O DOF é uma polícia estadual. DEFRON, polícia estadual. As nossas forças policiais fazem um trabalho de policiamento de fronteira extremamente eficiente. A senhora sabe que o DOF e DEFRON, que são polícias estaduais, nosso Departamento de Operações de Fronteira, exportam o conhecimento, a expertise desse tipo de policiamento para outros países. Para o Ministério da Justiça. Ou seja, Mato Grosso do Sul está fazendo o trabalho da União. E não tem nenhuma contrapartida. A gente está fazendo o que a União deveria fazer. E a gente fica com o quê? Com o passivo. Porque se a senhora pegar hoje o nosso sistema penitenciário, grande parte dos presos não tem qualquer raiz em Mato Grosso do Sul. São pessoas que estavam passando por aqui com tráfico ou contrabando e foram presas e ficaram aqui. Então a gente faz o trabalho da União e ainda fica cuidando do preso que não é nosso. Gastando, né, doutor? Muito. É caro, né? Então não tem. Hoje nós não temos. E aí, quando a gente pensa que não pode piorar, piora, porque o governo federal agora fez um corte de bilhões no seu orçamento, diretamente nas Forças Armadas aqui nas fronteiras.
Entendeu? Logo Nossa. depois que os Estados Unidos classificou PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas, o Brasil decidiu que ia diminuir o orçamento para as Forças Armadas na fronteira. Então, nada disso para mim é coincidência. E nós não temos como segurar isso por muito tempo. Mato Grosso do Sul é um estado pequeno. Né? Muito embora a gente consiga fazer esse enfrentamento, e aí nós temos que reconhecer e dar os louros aos policiais de Mato Grosso do Sul. Porque são eles que estão fazendo isso aqui na ponta. Policial civil, policial militar, policial penal. Eles é que estão fazendo, os bombeiros, eles é que estão fazendo isso aqui na ponta. Né? E o que acontece é que não tem, isso eu penso, né, que deveria existir, inclusive por conta disso, um adicional de fronteira para esses policiais. Para que eles se estimulassem a ficar aqui. Né? E quem tem que pagar esse adicional de fronteira? Não é o governo do estado, é a União, indenizando o estado que está fazendo a sua parte. Só que a indenização tem que ir para quem está fazendo, lá na ponta, para o policial da fronteira. Isso a gente não tem. Né? E por quê? Aí cada um tem a sua opinião. Mas por que escancarar a porta do Brasil desse jeito? Nossa. Doutor, nós estamos assim caminhando. Eu sei que o senhor tem uma agenda logo mais. O que o senhor gostaria assim, de estar dizendo de mensagem para um pai, para uma mãe, para um professor, professora, para um jovem que de repente não sabe que rumo tomar? Nessa hora, toda a sua expertise enquanto delegado, enquanto lideranças de diversos cargos, fala para nós uma mensagem final. Eu falei aqui uma coisa, eu vou então agora falar novamente, né? Nós temos que reconhecer que erramos em todos os aspectos. Pai, mãe, dá um passo para trás e toma as rédeas da vida do seu filho. Falar não é amar. Estipular limites e cobrar os limites é amar. Você fazer todas as vontades do seu filho, você está jogando ele para o mundo sem preparo para enfrentar os perigos do mundo. A família tem que perceber isso. Toma as rédeas do seu filho. O que você fala tem que ser obedecido. Você é o pai. E você está falando porque você ama ele. Eu falo isso em algumas palestras, eu falo isso. Você eduque seu filho e coloque ele na linha. Porque você faz isso com amor. Se você não fizer, ele vai ser um bandido. Ele pode virar um bandido. E eu te juro, eu nunca prendi ninguém com amor. Se vai deixar na minha mão, não tem mais amor. Faça você com amor. Então, para a família, nós temos que perceber isso. Tome as rédeas dos seus filhos, na educação dos seus filhos, nos valores. Leva o seu filho para a igreja, leva o seu filho para o esporte. Faça o seu filho gostar da pátria. A família está muito solta com relação à criação dos seus filhos e criando indivíduos absolutamente incapazes de serem bons cidadãos. A sociedade, reconheça que errou também. Nós temos que ter leis mais firmes. Doutora, olha só, a senhora vê a cabeça do jovem hoje, a cabeça das pessoas hoje. Primeiro dia de aula, eu dou aula para o 5º semestre. Eu faço uma pergunta. Qual é a finalidade da pena? Fica aquele silêncio, ninguém quer falar. Qual é? Eu insisto, qual é? Quando alguém fala ressocializar. Que maneira é ressocializar? Nada da pena é punir. Ponto, olha o nome, pena. O cara cometeu um estupro, tem que ser punido. O cara cometeu um roubo, tem que ser punido. O cara matou, tem que ser punido. Por que medo de dizer que tem que ser punido? Ah, mas que se falar isso é politicamente errado. Como assim? Aí você é um nazista, fascista, taxista, qualquerista. Não, não sou não. Eu sou realista. Se o cara errou, tem que ser punido. Ponto final. Ressocializar é depois, é a segunda finalidade. Mas para ver a cabeça. O cara é acadêmico de direito, está no 5º semestre e não consegue falar que o criminoso tem que ser punido. Não, mas tem que ser punido, ele é criminoso. Então a gente tem que perceber que a gente fez isso com o nosso país. O que acontece? 30% do território do Rio de Janeiro controlado por criminosos. De tanto fazer carinho em criminoso, eles estão agora subjugando uma comunidade inteira, né? Agora, a senhora sabe como é que funciona no Rio de Janeiro uma comunidade dessa? O camarada, o pai de família que trabalha, humilde, paga seus impostos, ele tem que ficar pagando pedágio para entrar e sair do bairro. Ele é obrigado a consumir a internet do gato dessa organização e paga mais caro. Ele é obrigado a comprar o gás deles e paga mais caro.
Ele tem uma filha de adolescente de 15, 16 anos. Se o dono da boca, se o traficante se engraçar, ele é obrigado a entregar a filha pro traficante. E se não fizer isso, vão matar ele e a família inteira. Isso é vida? Cadê a soberania? E aí os caras ficam falando que, mas querem invadir nossa soberania porque falou que lá fora, os Estados Unidos dizendo que eles são terroristas. Essa pessoa que tem a disfarçatez de falar isso, por que nunca fala da soberania dessas pessoas que estão aqui, ó, nesse território tomado, sendo tratadas dessa maneira? Então, é isso que eu quero dizer aqui no final. Nós temos que nos conscientizar. Erramos. Como família, como sociedade, como política de segurança pública. Vamos reconhecer, vamos dar um passo para trás e vamos tomar outro rumo. Porque se continuar desse jeito, nós vamos virar uma grande boca de fumo. Esse país aqui vai perder completamente a possibilidade de ser um país sério. Doutor, estou encantado com as suas palavras. Eu quero imensamente, eu e toda a minha equipe, agradecer pela sua vinda aqui. E você que nos acompanhou até agora, eu não falei que ia te... E o nosso convidado, doutor André, falou comigo, falou com você, depois de passarmos sua história de vida, pela sua inteligência policial, pelos desafios das nossas fronteiras e pela sua atuação na educação. Então, eu acredito que ficou claro para mim, deve ter ficado para você. Claro que a segurança pública é feita por pessoas e para pessoas. Então, para fechar esse nosso encontro aqui, eu diria assim: se inscreva no nosso canal, dê um like, compartilhe. E dizendo mais ainda, o delegado André Matsushita, Isso falei certo? mesmo. Foi uma conversa profundamente enriquecedora, que nos trouxe não apenas conhecimento técnicos, mas também muita inspiração para você, jovem, família. Sua dedicação, nós vimos aqui, há mais de 3 décadas, à segurança pública, à docência, ao diálogo transparente nas universidades, nas palestras que ele dá, onde é convidado, mostra que é perfeitamente possível construir pontes de confiança, cidadania e que o Fale Delegado continue sendo essa voz firme que aproxima, que esclarece e que educa. Mais uma vez, doutor, obrigado pela sua presença. Eu gostaria só de finalizar, Sim. Deixando aqui o meu endereço do Instagram, para as Sim. pessoas olharem as coisas que eu penso. Lá tem muitos episódios do Fala Delegado. Posso falar aqui? Sim, pode. @ Delegado André MS. @Delegado André MS. Ali tem vídeos que eu falo, o que nós conversamos aqui, Sim. tem muito ali. Então, alguém que não conseguiu acompanhar, ou que tem uma curiosidade, vai lá, dá uma olhada e vê as coisas que eu penso, as coisas que eu falo. Isso. Aí, tá dado um recado. Quero agradecer a todos os nossos colaboradores e você. Eu te espero no próximo episódio, porque eu sei que vai te inspirar. Muito obrigado. Amém.